Olá, vamos então para a nossa análise de hoje. O foco são os jogos de ida das semifinais da Taça Rio Sub-14. A gente está com um material aqui da 808 News, bem fresquinho de hoje mesmo, 6 de novembro, detalhando como é que foram esses primeiros confrontos, né? E olha, são clássicos cariocas, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, e tá tudo em aberto, completamente indefinido para o jogo da volta. Então a nossa missão aqui é tentar entender o que aconteceu nesses jogos, o que eles mostraram e projetar um pouco da emoção que vem por aí, né? Para definir quem vai para a final. Vamos começar então pelo primeiro jogo, Botafogo e Flamengo, lá no Newton Santos, no Engenhão, e o placar foi aquele que, bom, ninguém espera muito num clássico, ainda mais na base, 0-0. Fica a pergunta no ar, né? Foi um jogo muito amarrado, muito tático. Pois é, esse 0-0 pode até enganar um pouco, sabe? Sugerir que faltou emoção, mas a análise da 808 News traz uma perspectiva interessante. O que é fascinante, segundo eles, é que foi um jogo de muita, mas muita intensidade tática. Intensidade tática. O que isso quer dizer na prática? Times muito fechados. Exato. Imagina os dois times muito bem organizados, linhas defensivas, meio-campo, tudo muito compacto. Isso dificulta demais a criação, né? Fica quase um jogo de xadrez ali no campo. A preocupação em não errar, em não dar espaço para o adversário, parece que foi maior do que a busca pelo gol em si. Entendi. Então não foi tipo falta de vontade ou qualidade, mas mais uma questão de estratégia mesmo. Porque às vezes a gente pensa num 0-0 e imagina times meio apáticos, né? Não. Pelo que a fonte indica, não foi apatia. Foi, na verdade, muita disciplina tática, muito foco na organização defensiva dos dois lados. O texto fala especificamente de um meio-campo congestionado. Aquela zona central do campo, sabe? Que normalmente é onde se pensa o jogo, virou um lugar de muita disputa, pouco espaço para passe, para jogada individual. Aí as chances que apareceram, tanto pro Botafogo quanto pro Flamengo, não foram aquelas chances claríssimas, sabe? Então essa solidez defensiva, como diz a análise, acabou prevalecendo. Isso leva a gente a pensar. O Botafogo, jogando em casa, não conseguiu furar essa defesa do Flamengo, e o Flamengo também não conseguiu marcar fora. Fica aquela sensação de que o Botafogo talvez tenha perdido uma chance em casa, mas ao mesmo tempo mostrou uma defesa forte, certo? Sem dúvida. Acho que a grande lição desse 0-0 é esse equilíbrio tenso. O Botafogo mostrou, sim, uma organização defensiva bem interessante, e isso pode ser uma arma importante para o jogo da volta. Só que, não marcar em casa liga um alerta. Para avançar, vai ter que buscar o resultado fora, lá na Gávea. E isso significa provavelmente se expor um pouco mais. É um risco, né? Um risco alto. Como é que você acha o gol sem comprometer justamente o seu ponto mais forte, que foi a defesa nesse primeiro jogo? Esse empate deixa tudo aberto, mas coloca uma pressão estratégica enorme no Botafogo para a volta. Qualquer gol sofrido lá pode ser decisivo. Interessante essa leitura. Bom, enquanto lá no Engenhão tivemos essa batalha mais tática, quase silenciosa em gols, né? Do outro lado da chave, a história foi bem diferente. Se um jogo foi um cadeado, o outro foi tipo porta aberta para emoção. Fluminense 2, Vasco 2, lá em Xerém. E a fonte Não Poupa Elogios fala em espetáculo de futebol ofensivo. Sim. O contraste é muito claro, né? E mostra como essa categoria sub-14 tem estilos diferentes. O relato de Fluminense e Vasco descreve um jogo muito vibrante, sabe? Elétrico mesmo, com troca de ataques o tempo todo, muitos gols, alternativas mudando. E a análise destaca também as demonstrações de talento individual dos garotos. É bom ver isso, né? Com certeza. E fica muito clara a vocação ofensiva do Fluminense, que marcou 2 vezes, mostrou criatividade e poder de fogo. Mas marcar 2 gols em casa numa semifinal e não vencer. Esse 2-2 também acende um alerta para o Fluminense, imagino. Defensivamente falando, né? Exatamente. É o outro lado da moeda desse estilo mais agressivo, né? A mesma análise que elogia o ataque do Fluminense, ela também aponta, sem meias palavras, para fragilidades no sistema defensivo. E o que seriam essas fragilidades? Marcação, espaços... Pode ser um conjunto de coisas, né? Talvez erros individuais na hora de marcar,
Talvez um problema de compactação quando o time perde a bola, ou até a dificuldade de segurar os contra-ataques rápidos do Vasco. O fato é que o Vasco foi muito competente e resiliente para buscar o empate 2 vezes, explorando justamente essas brechas que apareceram. E a análise também cita uma coisa interessante: a regularidade de Vasco e Flamengo durante a competição. O que isso significa exatamente? São times mais estáveis. É uma boa interpretação. Regularidade nesse contexto de base geralmente quer dizer isso mesmo. A capacidade de manter um nível bom de jogo partida após partida, sabe? Independentemente do adversário, do lugar, times regulares costumam ser mais equilibrados, talvez errem menos, consigam resultados de forma mais constante. A análise sugere que Vasco e Flamengo mostraram mais isso ao longo da Taça Rio. Faz sentido. Isso não quer dizer que Botafogo e Fluminense não tenham um potencial, claro que tem. A defesa do Botafogo e o ataque do Flu são pontos muito fortes. Mas talvez indique que esses dois tiveram mais altos e baixos, mais variação no desempenho ou no equilíbrio tático ao longo dos jogos. E o 2-2, assim como o 0-0, deixa tudo em aberto, claro. Mas a forma como esse empate em Xerém aconteceu, com muita ação, muitos gols, talvez indique um jogo de volta também bem movimentado, com mais espaços. Ok, então retomando essa análise técnica geral da 808 News, fica nítido o contraste. O Botafogo com essa defesa sólida, mas precisando, como diz a fonte, evoluir no setor ofensivo. E o Fluminense com um ataque forte, vibrante, mas tendo que lidar com essas fragilidades defensivas. Como é que essas características tão diferentes podem influenciar as estratégias para a volta? É só tentar consertar o ponto fraco ou a identidade do time tem que ser mantida? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É o grande desafio para os treinadores agora, nesses poucos dias entre os jogos. Se a gente conecta isso tudo, as implicações são enormes. Para o Botafogo, como a gente já falou, o dilema é: como ser mais agressivo lá na Gávea sem perder a segurança defensiva? Talvez explorar a bola parada, velocidade pelos lados, mas sempre de olho nos contra-ataques do Flamengo, que vai jogar em casa, vai querer se impor. E o Fluminense? Já o Fluminense, o desafio é o equilíbrio. Não adianta ter esse ataque tão bom se a defesa continua sofrendo gols, né? O técnico do Flu certamente vai tentar ajustar o posicionamento defensivo, a compactação, talvez até a forma de pressionar lá na frente para dificultar a saída do Vasco. Mas claro, sem matar a criatividade ofensiva, que é a grande marca do time. É uma linha tênue. E falando nesses ajustes, a gente sabe que no profissional já é difícil mudar muita coisa em poucos dias. Para garotos de 14 anos, essa capacidade de absorver e aplicar uma instrução tática nova tão rápido deve ser ainda mais complexa, né? Será que o lado mental, a confiança, não acaba pesando mais do que um ajuste na prancheta? Você tocou num ponto excelente. A própria fonte ressalta o elevado nível técnico e tático dessa garotada do Sub-14, o que sugere que eles são inteligentes, aprendem rápido. Os treinadores vão tentar fazer ajustes, sim, mas você tem toda a razão. Nessa idade, o emocional, a confiança é gigante. Um erro no comecinho do jogo pode desestabilizar um time inteiro. Um acerto pode dar um gás enorme. A pressão, né? Exato. A pressão do clássico decisivo, a torcida, mesmo que menor na base, a responsabilidade da vaga na final, tudo isso mexe demais. Muitas vezes a diferença não está só na tática, mas na cabeça, no coração dos jogadores ali em campo. É um teste completo para eles. E esses testes já têm data e hora para acontecer. A FERJ, a Federação de Futebol do Rio, já confirmou tudo direitinho. É bom anotar aí para não perder essa definição. No sábado agora, dia 8 de novembro, teremos os 2 jogos decisivos. Primeiro, às 11 da manhã, Vasco e Fluminense decidem a vaga lá no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O mando é dos Vasco. E um pouquinho mais tarde, às 13h20, 1h20 da tarde, no mesmo sábado, dia 8, é a vez de Flamengo e Botafogo jogarem no CT da Gávea, a casa do Flamengo. Ou seja, os 2 times que empataram fora no primeiro jogo, agora decidem em casa ou com mando próprio, né? Exatamente. E esse fator campo, mesmo na base,
pode ter um peso sim. A Gávea é um lugar onde o Flamengo joga sempre, conhece cada palmo do gramado. O Nivaldo Pereira, embora seja um campo neutro, vai ter o Vasco como mandante oficial. Isso pode influenciar um pouco a logística, a preparação. Mas olha, em clássico, ainda mais com garotos tão jovens, a adrenalina e rivalidade, muitas vezes isso supera qualquer vantagem teórica de campo, sabe? A atmosfera vai ser intensa nos dois lugares, com certeza. E a matemática para classificação, segundo a fonte, o regulamento deixa tudo bem claro, né? Para o Flamengo e para o Vasco que empataram fora, o Flamengo no 0-0 e o Vasco no 2-2, a vantagem do empate é deles agora, certo? Isso, o Flamengo joga pelo empate contra o Botafogo, qualquer empate classifica o Flamengo, e o Vasco também avança com qualquer empate contra o Fluminense, por causa dos gols marcados fora no confronto direto. Então a pressão para vencer tá toda do lado de Botafogo e Fluminense, eles precisam ganhar o jogo. Precisamente, Botafogo e Fluminense entram em campo sabendo que só a vitória interessa para chegar à final. Qualquer outro resultado, eles estão fora. Isso muda completamente a postura que a gente pode esperar, né? Dá para imaginar o Botafogo tendo que se arriscar mais do que fez no Engenhão, e um Fluminense buscando o gol desde o início, talvez até reforçando essa aposta no ataque, mas sabendo que não pode errar lá atrás. E Flamengo e Vasco? Flamengo e Vasco estão numa situação no papel um pouco mais confortável. Podem administrar, jogar com regulamento, mas a gente sabe como é clássico, né? Jogar pelo empate às vezes é muito perigoso. Sem dúvida. E essa pressão toda, essa necessidade de buscar o resultado, como você falou antes, isso é um capítulo importantíssimo na formação desses meninos, né? Jogar uma semifinal de Taça Rio, um clássico valendo final, com 14 anos. Absolutamente. Isso levanta uma questão super importante sobre o desenvolvimento deles. Essa experiência não tem preço. Aprender a lidar com a pressão de um jogo assim, decisivo, com a rivalidade, com a obrigação de fazer o certo sob estresse, com a alegria da vitória ou a dor da derrota. São lições que vão muito além da tática, da técnica. É formação mesmo, né? Aqui que começa a se moldar a mentalidade de um atleta de alto nível. A capacidade de manter a calma, de tomar a decisão certa na hora H, de liderar pelo exemplo, mesmo tão jovem. É um laboratório de formação de caráter, de resiliência. Fundamental para quem sonha seguir carreira. O nível técnico a gente vê que é alto, mas esses jogos testam algo mais. Bom, então resumindo a nossa conversa, o que tudo isso significa? Significa que a gente está diante de um cenário, olha, fantástico para o futebol de base aqui do Rio. 2 semifinais da Taça Rio Sub-14 completamente abertas depois dos jogos de ida. De um lado, um confronto que começou mais tático, travado, um 0-0 que joga toda a decisão para a Gávea. Do outro, um jogo de muitos gols, alternativas, um 2-2 eletrizante que promete mais emoção lá em Nova Iguaçu. Estilos bem diferentes, mas resultados iguais na indefinição. O sábado, dia 8 de novembro, promete muito. Exato. Os resultados e o que a gente viu nesses jogos, como a fonte descreveu, refletem bem, na minha opinião, o ótimo nível e o equilíbrio do trabalho de formação dos 4 grandes clubes do Rio nessa categoria sub-14. Tem talento, tem organização, tem intensidade. Os jogos da volta vão ser a prova final dessa fase. Um teste de habilidade, de leitura de jogo, de tática, mas talvez acima de tudo de controle emocional e força mental. Quem conseguir juntar tudo isso, vai para a final. E fica aqui talvez uma reflexão final, sabe? Especialmente para quem acompanha essa garotada de perto. A gente viu no primeiro jogo um Botafogo muito forte na defesa e um Fluminense muito forte no ataque. Mas os dois com desafios claros para a volta. Considerando esse equilíbrio todo, a pressão do jogo decisivo, que tipo de ajuste inesperado ou que tipo de mentalidade diferente poderia realmente desequilibrar a balança? Será que um dos times mais cautelosos vai surpreender sendo mais ousado no ataque? Ou será que o time mais ofensivo vai achar um equilíbrio defensivo de última hora? Ou quem sabe, o fator decisivo vai ser simplesmente a capacidade de um desses times sub-14 de manter a cabeça fria e fazer o básico bem feito no momento de maior tensão. Independentemente do que a gente viu até agora. É algo pra gente observar com muita atenção no próximo sábado.